Imagina a seguinte cena. Você está no meio de uma discussão acalorada. Pode ser com seu parceiro, parceira, pode ser dentro de casa, pode ser com seu filho, adolescente, ou pode ser com um colega no ambiente de trabalho. Teu sangue ferve, respiração fica ofegante. Você fica dominado pela raiva daquele milésimo de segundo. Você abre a boca e diz exatamente aquilo que vai destruir a outra pessoa. E então, o estrago está feito. Você passa os próximos dias, meses, até anos tentando consertar uma relação que foi estilhaçada por causa de uma única reação compulsiva ou impulsiva. Você se identifica com essa dor? Já aconteceu isso com você? O sequestro da emoção e a incapacidade de pensar antes de agir tem destruído casamentos, tem falido empresas, arruinado carreiras brilhantes. Mas e se eu te dissesse que o líder mais fascinante que já caminhou sobre a face da Terra nos deixou um código de conduta psicológico perfeito para nunca mais sermos escravos dos nossos próprios impulsos? Ele enfrentou traições cruéis, injustiças avassaladoras e o ódio de multidões, mas nunca, em momento algum, permitiu que o comportamento doente do outro ditasse as suas reações. No nosso profundo encontro de hoje, nós vamos desvendar a técnica magistral que esse mestre utilizava para dominar a própria mente. Perceba, a própria mente. Você vai descobrir o que a ciência, a neurociência, a psiquiatria revelam sobre o poder biológico de pausar antes de falar e como a regra de ouro de expor e não impor ideias pode salvar o seu futuro emocional. Fica comigo até o final dessa palestra, mergulhe em cada palavra, porque hoje você vai aprender a técnica exata para colocar um ponto final na impulsividade e resgatar o controle absoluto da tua vida. Você não vai querer perder isso por nada, vai? Olá a todos, sejam bem-vindos. Que alegria estar aqui, né? Pessoal da Rádio Independência FM, um dia lindo, maravilhoso para todos vocês. Pessoal da internet, como é bom estar aqui, né? Muito bom. Cada dia a gente vai melhorando mais, a gente vai encontrando a nossa paz interior, né? Que é o que nós estamos buscando aqui, não é? O que você está buscando aqui? Coloca teu nome, a tua cidade, que eu amo, né? O pessoal sempre coloca e eu gosto muito. E me diga, o que você vem buscar nessa live? Fala aí para mim, coloca no comentário. Gente, é muito bom fazer isso que nós estamos fazendo. Traz uma paz emocional muito grande, porque isso aqui nos traz autoconhecimento, né? Nós vivemos hoje, na verdade, numa sociedade que ela aplaude o quê? A velocidade. Só que analisa a sociedade. Analisa ela. Ela está adoecendo pela falta de profundidade. Ela quer velocidade, mas não tem profundidade. Então, o que acontece? Nós fomos condicionados a acreditar que precisamos de uma resposta imediata para tudo. Se alguém nos critica, nós criticamos de volta em fração de segundo. Se alguém nos ofende, por exemplo, no trânsito, nós xingamos com o dobro da força. Nós vivemos a cultura do bateu, levou. A cultura do revide rápido. Mas, o que eu te falo? A ciência hoje nos alerta que as nossas vidas são norteadas por um conjunto de 8 emoções básicas. 8. Presta atenção. Sofrimento, medo, ansiedade, tristeza, culpa, raiva, felicidade e amor. 8. Quando nós não temos o domínio sobre essas emoções, especialmente sobre a raiva e o medo, o nosso cérebro racional literalmente é
sequestrado. Teu cérebro é sequestrado. O meu, então, acho que nem tem. Nem antigamente, hoje não, né? Mas antigamente não tinha nem como pagar o resgate de tanto sequestro que tinha. Acontece isso com você? Quando você é ofendido ou contrariado, a tua amígdala cerebral, o centro das nossas emoções primitivas, né? Ela dispara esse alarme de perigo, fazendo com que você reaja de forma agressiva, instintiva e, na maioria das vezes, irracional. É por isso que as pessoas brilhantes intelectualmente, muitas vezes, cometem as maiores atrocidades emocionais dentro das suas próprias casas. Elas têm diplomas, mas não são alfabetizadas na questão da própria mente. Mas quando nós olhamos para a mente do homem mais inteligente da história, Jesus de Nazaré, hoje eu falei o nome dele, hein? Jesus de Nazaré. Quando eu olho para ele, para a mente dele, eu encontro o contraponto perfeito, o antídoto definitivo contra essa doença moderna. Ele nos provou, na prática, que a mente humana é um espaço muito complexo, que pode abrigar tanto a genialidade absoluta quanto a mediocridade extrema, dependendo de quem está no comando dos pensamentos. Porque, entenda uma coisa, o nosso sistema, o meu, o seu, o de Jesus, o de qualquer pessoa é o mesmo, o físico. O que manda é o piloto. Então ele foi o modelo máximo de uma mente equilibrada e cheia de sabedoria, ensinando que a verdadeira força de um ser humano não se mede pela altura do seu grito durante uma discussão, mas pela profundidade do seu silêncio e da sua capacidade de pensar antes de agir. Para que a gente possa colocar um fim definitivo na impulsividade que nos adoece, nós precisamos resgatar um ensinamento vital extraído do comportamento de Jesus. Augusto Cury, quando analisou profundamente a inteligência do Cristo, ele afirmou a seguinte coisa: aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Meu pai, vamos ler de novo? Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de agir. Presta muita atenção na grandeza, na magnitude dessa frase, pessoal. A arte de pensar é um tesouro. Mas espera aí, eu penso o tempo todo, mas você pensa bem? Essa é a grande diferença do sucesso com o fracasso. É a forma com que você pensa. Você perceba que isso aqui cai em tudo que a gente fala o tempo inteiro. O que eu penso, eu falo. O que eu falo, eu vivo. O que eu vivo, eu penso. O que eu penso, eu falo. O que eu falo, eu vivo. É um loop. Então, se eu penso coisas boas, se eu acredito na vida, se eu acredito em mim, se eu acredito nas pessoas, se eu acredito no mundo, eu falo sobre isso, porque eu acredito. Está aqui no meu pensamento, está aqui no meu coração, virou um sentimento. Eu falo sobre isso, eu vivo isso. Então você vai entender que pensar não é apenas um processo automático do cérebro. Pensar com qualidade é uma arte, é uma disciplina, é uma ferramenta de proteção da tua saúde mental. Entende? Quando você pensa, por exemplo, ao invés, ai meu Deus, eu tenho medo de ficar doente. Eu sou saudável. Quando você pensa isso, você está construindo a tua saúde, você está falando sobre isso, você não vai ficar lá na fila da padaria, do banco. Eu tenho problema no estômago. Não, você tem no estômago? Eu tenho no estômago e tenho no fígado. Eu tenho no rim. Então, você não vai ficar disputando isso. Eu tenho problema no estômago e eu sou saudável. Olha isso, sou muito grato ao Criador por isso. Entende? Durante toda a trajetória histórica, Jesus enfrentou os níveis mais altos de tensão emocional que um ser humano pode suportar. Ele caminhava diariamente entre pessoas que odiavam ele,
que atacavam ele, eram líderes religiosos que invejavam a influência dele. E até mesmo discípulos, né, que na hora da maior crise os abandonaram. Sumiram. Tchau, fica aí, se vira. Se ele fosse um homem impulsivo, ele ia ter passado a vida inteira brigando, debatendo, se justificando, atacando aqueles que eram inimigos dele. Porque ele não tinha inimigo, mas tinha um monte que eram inimigo dele. Mas ele nos ensinou que compreender as emoções, os pensamentos, é o pilar mais essencial para o nosso crescimento pessoal. Ele não permitia que a provocação alheia invadisse a sua paz interior. E eu pergunto a você, olhando nos teus olhos, quem está governando a tua mente nesse exato momento da tua vida? Não é agora no momento da nossa conversa aqui não, que aqui eu estou abrindo a sua mente, mas nesse exato momento da tua vida, no dia a dia, quem governa? Você tem sido o autor da tua própria história ou tem sido um mero fantoche das provocações das pessoas ao teu redor? Toda vez que você reage sem pensar a uma ofensa do seu cônjuge, a uma provocação do seu chefe, ou a um comentário maldoso nas redes sociais, você está entregando as chaves da tua saúde mental nas mãos das pessoas, que muitas vezes estão emocionalmente doentes. Então, você está entregando as chaves da tua saúde mental a um doente. A arte de pensar antes de reagir é a muralha impenetrável que vai separar os sábios dos escravos emocionais. Impulsividade, pessoal, funciona no mundo real, no calor do momento. Sabe? A história nos entrega uma das cenas, vamos dizer, psiquiátricas, sociais mais fascinantes já registradas. Presta atenção nisso que eu vou falar. Certa vez, um grupo de homens, representando a elite religiosa e política da época, os fariseus, arrastaram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério e jogaram ela violentamente ao pé de Jesus, como se fosse um saco de batata. O ambiente era o caos absoluto. A multidão estava enfurecida, com pedras pesadas nas mãos, sedenta por sangue e por justiça imediata. Você já viu quando junta um monte de pessoas que estão tudo nessa insanidade, o que elas fazem? Às vezes quando elas pegam um ladrão, alguma coisa, um linchamento, vocês já viram que coisa horrível? É isso. Então a situação estava carregada com uma das piores emoções humanas. Condenação, ódio, vergonha e uma expectativa social esmagadora. Nesse ponto, vou dizer, ninguém consegue fazer as pessoas ouvirem. O objetivo daqueles homens não tinha nada de justiça. Era fazer aquela atrocidade e junto com essa atrocidade, quem estava arquitetando aquilo ali, criar a armadilha perfeita para forçar a Jesus ter uma reação impulsiva. Se ele dissesse sim, apedreje a mulher, ele contrariaria todo o seu discurso de amor e perdão, além de violar a lei romana que proibia os judeus de executarem alguém. Se ele dissesse não soltem a mulher, ele estaria quebrando a lei sagrada de Moisés. Eles criaram um cenário de pressão psicológica insuportável, exigindo uma resposta imediata. Não teve tempo para pensar. Aquilo ali foi de supetão. O que a gente teria feito naquela hora, né? Nós teríamos gritado, teríamos entrado em desespero ou reagido instintivamente para se defender? O que? Mas acontece que o mestre dos mestres nos ensinou a arte
de gerenciar emoções extremas. Diante dos gritos, diante das pedras, o que ele fez? Ele se abaixou e silenciosamente começou a escrever na areia com o dedo. Então ele fez uma pausa dramática. Ou seja, ele desacelerou o tempo. Ele quebrou aquele ritmo doentio e acelerado dos agressores, entendeu? Quando ele começou a escrever, a fúria deu lugar para atenção. Perceba, se ele vai falar, ninguém teria ouvido. Ele não falou. O que ele fez? Ele desviou a atenção. Você já viu na mágica? Fala para mim se você já viu. Por exemplo, o cara vai fazer desaparecer esse celular. A mágica é essa. Eu vou fazer desaparecer esse celular. Então, eu começo a chamar a atenção para esse copo. Eu começo a chamar a atenção para esse copo, entra assistente e tal. Mas eu não estou falando de copo. E eu olho no copo, pá, cadê o celular? Desapareceu. É isso. É psicológico. Ele chamou a atenção para um outro movimento. Tá? Depois que ele gerenciou e aí nisso, aquilo ali foi o momento exato que ele estava pensando o que ele ia falar. Tirou a atenção das pessoas e gerenciou a própria emoção. E com isso, ele gerenciou a emoção da multidão inteira. Então ele levantou, olhou nos olhos daqueles homens raivosos, mas que já tinha dado uma acalmada, e falou a frase que ecoa até hoje. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele não reagiu ao ataque. Ele respondeu com inteligência relacional assustadora. Ele se relacionou com todo mundo. Esse ato não só salvou a vida daquela mulher do apedrejamento cruel, mas atuou como um espelho psicológico e forçou todos aqueles que estavam acusando ela a enxergar a própria miséria e imperfeição. Ele transformou uma explosão de violência numa das maiores lições de compreensão, autoconhecimento e sabedoria que a humanidade já testemunhou. E aí, às vezes, é aquilo que eu falo, a gente vai repetindo, vai falando igual papagaio, né? Nós falamos perdoar, amar, mas basta alguém fazer alguma coisa em qualquer área, pode ser política, religiosa, na nossa casa, na rua, pode ser o vizinho, que a gente já apedreja, não é assim? Ou com palavras, ou com revolta, ou nas redes sociais, ou com sarcasmo. E aí? Como que você é em relação a isso? Porque não adianta nada eu falar aqui, senão vai ser igual papagaio. Eu tenho que fazer igual Jesus fez, aprender isso, chamar a tua atenção para um ponto estratégico que está dentro de você, que está dentro de mim. Senão esse encontro aqui nós podemos transformar numa dancinha de TikTok. O que você acha? Põe aí no comentário se faz sentido. É exatamente aqui que nós vamos encontrar na raiz do grande ensinamento que vai transformar os seus relacionamentos a partir de hoje. Ao lidar com conflitos, o maior psicólogo que já existiu, e olha que não existia faculdade naquela época não, hein? Ele não utilizava a força bruta da imposição. Ele utilizava a força transformadora da exposição. Agora você vai entender onde que eu quero chegar. Aqui é o ponto fundamental, tá? Jesus nos ensina de forma inegável a expor e não a impor. Entenda, expor não é impor. O que? As nossas ideias. Pensa profundamente sobre a grande diferença entre essas duas palavras. Impor é o quê? Um ato ditador, do orgulhoso, da pessoa tóxica e impulsiva. Talvez seja eu, talvez seja você, hoje, né? Mas onde eu posso chegar? Posso chegar numa diferente. Por quê? Quem impõe grita, quem impõe chantageia emocionalmente, quem impõe usa o medo para dominar o outro, tentando forçar a goela abaixo a tua própria verdade.
E onde eu posso chegar, Adriano? Você pode aprender a expor, porque quem expõe convida à reflexão. Por isso que eu estou aprendendo a trazer esse tipo de conteúdo. Expor. Agora, você escolhe o caminho. Eu não te falo tem que ser assim. Já faz muito tempo que eu não faço isso mais. Quem expõe faz perguntas cirúrgicas, são as perguntas abertas. Quando Jesus questionava as pessoas, ele fazia isso para provocar uma profunda reflexão naqueles que escutavam. E revelavam, então, a incrível habilidade, né? Eles percebiam a incrível habilidade que ele tinha em guiar o ser humano na sua própria jornada de autodescoberta. Ele nos prova que é perfeitamente possível ser assertivo, forte, sem precisar destruir o outro. É possível ser humilde sem ser passivo. Olha que coisa maravilhosa. Essa frase é incrível, né? É possível ser humilde sem ser passivo. Quando eu aprendo a expor as minhas dores dentro de casa sem apontar o dedo como juiz implacável, quando eu viro para o meu cônjuge, ou familiar, ou amigo, e grito: você sempre está errado, você não presta, eu estou impondo uma sentença. Eu estou ativando um mecanismo de defesa, de impulsividade no cérebro dele. A briga nunca vai ter fim. Mas quando você freia o impulso, quando você respira fundo e diz: quando você age dessa maneira, eu me sinto mal, fico machucado. Nós precisamos conversar sobre isso. Quando você faz isso, você está expondo o teu sentimento. Você está abrindo um canal de diálogo, de cura mútua. Não é só sua, não, dele também. A comunicação sensível, respeitosa, pautada em expor a verdade com empatia, ela tem o poder de restaurar a dignidade das pessoas que nós amamos, de reconstruir laços que pareciam que estavam perdidos para sempre. Vou olhar o horário aqui. E eu te convido agora para um exercício de extrema vulnerabilidade e precisa de coragem. Se você não tem coragem, nem faça. Para tudo que você está fazendo. Faça uma autoanálise profunda. Tá? Coloca aqui nos comentários. Você tem costume de gritar para tentar impor as suas opiniões em casa ou no trabalho? Ou mesmo fazer chantagem emocional. Às vezes não é com grito, né? É com vitimismo, é com... Qual foi a última vez que a sua impulsividade machucou gravemente alguém que você ama? Põe aqui no comentário. Só que agora, eu quero que você coloque uma coisa diferente no comentário. Eu quero que você faça um decreto, porque como eu tenho explicado, né? Hoje eu não falei sobre isso, mas o que não adianta você pedir, não adianta nada. Eu quero. Vós sois deuses. Deus não pede para ninguém, ele impõe, ele decreta. Então vamos lá, vamos pegar essa fala de Jesus: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e ainda muito mais, e colocar aqui agora. A partir de hoje, eu escolho a arte de pensar. Eu escolho expor. A partir de hoje, eu escolho a arte de pensar. Eu escolho expor. Declare isso aqui publicamente. Reconheça que todos nós, né, em alguma área da nossa vida, nós temos agido como escravo dos nossos impulsos. E quando você faz isso, você está subindo o primeiro degrau para alcançar a verdadeira liberdade emocional. Você quer isso? Então escreva aí. A partir de hoje eu escolho pensar, eu escolho expor. Agora, apesar do tempo já estar quase esgotando, nós vamos cruzar os ensinamentos éticos e espirituais desse mestre, tá? Com evidências ainda mais robustas da medicina contemporânea, para te provar que aprender a dominar a tua impulsividade não é apenas um conselho bonitinho de autoajuda. É
uma verdadeira terapia biológica para a preservação do teu corpo. O que acontece fisicamente no teu cérebro e no teu organismo quando você vive no modo impulsivo, explodindo de raiva, a cada pequena contrariedade, você sabe o que acontece? A ciência médica e psiquiátrica comprovou que viver sobre a ditadura da agressividade constante eleva os marcadores de inflamação celular do corpo, destrói a imunidade e afina perigosamente áreas essenciais do nosso cérebro que são responsáveis pela tomada de decisão. Pessoas que não gerenciam suas emoções, que não perdoam, são reféns do estresse crônico. Então, o que nós trazemos aqui são medicamentos para que você seja cada dia uma pessoa mais saudável. Tem uma contrapartida em cima disso aqui tudo. Em cima disso aqui tudo. Quando eles mapearam os marcadores neurológicos e sanguíneos das pessoas que desenvolvem uma espiritualidade verdadeira e intrínseca, aquela mesma espiritualidade prática ensinada por Jesus, baseada no perdão incondicional, no amor ao próximo, na resiliência, os resultados são assustadores e revolucionários. Constataram que pessoas que cultivam essa fé genuína, né? Não é aquela fé eu creio não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pessoas que escolhem pausar, meditar, orar, né? Decretar ao invés de reagir com violência, apresentam uma redução gigantesca na concentração de marcadores inflamatórios no corpo. E além disso, a prática contínua de entregar as angústias emocionais através da espiritualidade e da busca por compreensão diminui os níveis de cortisol, que é o temido hormônio do estresse que circula na saliva e no sangue humano. E não para por aí, tá? O cultivo de emoções saudáveis, que foram propostas nas mensagens de Jesus, como o perdão, né? Que liberta o ofendido do peso tóxico da raiva e do ressentimento, atua como um escudo protetor para o teu cérebro. Pacientes depressivos ou altamente estressados que possuíam vamos dizer, uma religiosidade, aquela intrínseca, que eles demonstraram um nível muito maior de BNDF. BNDF é um fator neurotrófico, responsável por gerar a plasticidade cerebral. Então, estimulou o crescimento de novos neurônios, então garantiu a sobrevivência das células nervosas. Além disso, uma flexibilidade mental infinitamente superior. Então, se você quer realmente ter uma saúde mental, siga os exemplos que esse mestre deixou. Limpa teu coração, seja uma pessoa tranquila, calma. O remédio está aí. Agora, tomar é com você. Fez sentido, pessoal? Ficou legal isso que nós fizemos hoje? Estou aqui no... Nossa, que gostoso que está aqui hoje. Está amanhecendo, está maravilhoso. Estou de frente para a montanha aqui. Nossa, tá lindo demais. Adriano, mas por que você não faz mais ao vivo? Por causa de você e por causa de mim. Como assim? Sim. Quando eu coloco ao vivo, por exemplo, qualquer um de vocês que atrasar 10 minutos, você perde o fio da meada. Aí você fala, depois eu assisto. Nunca vai ser o mesmo recado. E às vezes não dá tempo, porque eu sei que teu dia é corrido. Então agora, se qualquer um atrasou 10 minutinhos, você vai pegar desde o princípio. Se a rádio atrasou um pouquinho, deu um problema lá, vai pegar desde o começo. Ninguém fica para trás. E outra coisa, eu assisto junto com vocês. Porque isso que eu falo aqui, na verdade, se eu ficar falando não adianta nada. Eu tenho que assimilar. Isso aqui tem me ajudado muito. E eu melhorei muito depois que eu estou assistindo junto com vocês. A energia, para mim aqui, ela vira duas, né? A hora que eu estou aqui fazendo, nesse dia maravilhoso, começando, e a hora que eu estou assistindo junto com vocês, às 8 da manhã. Muito bom, pessoal. Gratidão mesmo. Hoje nós temos, para coroar esse dia maravilhoso, a Sônia Roça, às 19 horas, que são os tratamentos e cirurgias espirituais, tá? Esteja conosco. Ela sempre traz coisas maravilhosas para nós.
tá bom? Depois nós temos a cirurgia. Entra lá no site que você consegue ver tudo certinho. Nós sempre colocamos lá. Agora estamos colocando só na comunidade, porque vai o avisinho nos grupos, né? Você entra lá, você vê, tem os links úteis, onde você vê, você quer convidar alguém, tem tem o link para você do WhatsApp, do grupo para você convidar. É a mesma coisa, só que não fica enchendo teu celular de coisa, dá para ver qual grupo que você tá, né? Tinha gente que tinha 5 grupos e estava no 5, e era a mesma coisa. Então agora ficou mais fácil. Estamos organizando, usando a tecnologia cada vez mais, né? Pessoal, gratidão e parabéns por escolherem estarem aqui e cuidar da sua saúde emocional. Que Deus te abençoe muito. Vamos enviar essa energia para todo o planeta. Eu quero que o amor possa chegar em todas as pessoas, que a paz chegue em todas as pessoas. Eu quero pessoas saudáveis, aliviadas de dores. Eu quero pessoas prósperas, abundantes, ricas. Eu quero dinheiro circulando na mão de todo mundo. Eu quero amor circulando no planeta, respeito pelos animais, amor pelos vegetais, pelos minerais, por todos os seres, todas as formas de vida, os elementais. Eu quero um mundo de luz. E é isso que eu envio para todo esse planeta. Que Deus abençoe sua vida, teu caminho, te dê toda a proteção, porque eu quero que o seu dia seja hoje especial. Te amo, fica na paz.